Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre o mensalão, esse julgamento que fez o país parar nos últimos meses e que tem nos feito aí, não é, muitas interrogações, estamos pensativos, a população tem acompanhado de certa forma apreensiva, um pouco atônita, muitos em silêncio, não é? Porque também o que acontece lá também fala muito de nós, ou seja, do nosso dia a dia, dessa experiência que a população também faz no seu seio, como dizia a doutora Ana no segundo bloco. Mas quero dizer para você o seguinte, olha, sempre após a exibição do programa na televisão, você já pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, e você tem acesso ao programa exibido pela televisão, no caso, logo após a exibição desse programa, tá certo? Para aqueles que de repente perderam ou pegaram o programa andando, então há essa possibilidade muito legal. Além disso, claro, o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ali você também tem um link para acompanhar o programa Em Pauta. E claro, você também pode mandar um e-mail para a gente no empauta@cançãonova.com, sugerindo o seu tema, também fazendo o seu comentário em relação aos temas que são debatidos aqui. E além disso, quero convidar você também que não conhece a Canção Nova Minas a vir fazer uma visita para a gente. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. Uma programação toda especial para você aqui de Belo Horizonte e região. Então venha nos visitar, tá ok? Vamos aqui conversando, doutora, justamente nesse ponto aqui que nós queremos agora entender melhor, antes de falarmos ainda das lições do mensalão. O Frei Moser falou aí desses picos, eu acho isso um pouco preocupante, não é? De vez em quando termos esses picos, quando que o dia a dia, de repente, essa corrupção vai ali por debaixo dos panos. O ideal é que nós tivéssemos uma sociedade atenta o tempo todo, não é verdade? Sim, uma linearidade. Exatamente. Né? Ainda que um pouquinho oscilante, mas não tanto, né? De fato, que nós conversávamos, né, nesse sentido, né? Hoje nós temos legislação para punir, né? Estamos vendo um começo de punição, até mesmo porque o que é a garantia da impunidade hoje, processualmente falando? É a questão da prescrição, né? Que é a extinção da capacidade punitiva do Estado, ou seja, passa um lapso temporal que o Estado não pode mais punir. E aí é o que nós vulgarmente chamamos como acabar em pizza. E quantos acabaram em pizza? Anões de orçamento, né? E por aí vai. Nós temos vários exemplos. Infelizmente, não gostaríamos de ter tantos exemplos para dar, né? Então, o que nós precisamos? Eu acho que nós já conseguimos uma legislação eficaz, né, com aquelas leis que nós já havíamos falado, né, Lei da Probidade Administrativa, Decreto 260, enfim, são várias leis que tentam coibir essas ações. Temos o fortalecimento do judiciário, né, entrando com a sua intervenção, com a sua mão forte de Estado interventor, realmente, né, para coibir essas práticas, né, e agora precisa de celeridade. O mensalão foram 7 anos, quase prescreveu, quase teve penas que não poderiam ser aplicadas, né? Poderíamos também cair naquele ganhou, mas não levou. Isso, numa linguagem religiosa, nós diríamos que isso, o mensalão, o julgamento, condenação, etc., foi quase um milagre. É quase um milagre. Então, eu acho que nós saímos disso muito fortalecidos, sabe, Padre Hamilton? Porque as pessoas, a maioria delas, estão empenhadas em observar e acreditando que alguma coisa vai mudar. Acho que a sociedade está precisando disso. Aliás, é a pergunta até que nós vamos fazer às pessoas nas ruas agora. O que você acha que deve ser feito, não é? Estamos falando aqui de pós-mensalão, portanto, não é? Nova atitude, novos métodos, nova visão de pessoa, de sociedade, de Brasil, de mundo, enfim, não é? O que você acha que deve ser feito para acabar com a corrupção no Brasil? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acho que trocar todo mundo, isso é uma boa ideia. Para acabar com a corrupção? Eu acho que é assim, o governo ter direito de governar só durante 4 anos e ser proibido assim a reeleição, porque eu creio que com isso vai conseguir
pelo menos mudar a mentalidade, né? Mudar a maneira de pensar. Eu acho que eles se acomodam, se acostumam, fogem muito da realidade nossa, que é o dia a dia, do andar, né? Do sobreviver. Então, eu creio que se houvesse essa possibilidade, só uma reeleição, ele deve lembrar um pouquinho da vida normal, que é a vida que a gente leva, né? Porque o poder, como muita gente já diz, ou todo mundo já diz, corrompe, e corrompe mesmo, não há dúvida. Nossa, tem que reformar completamente o sistema político, porque do jeito que está, com esse quociente eleitoral, a gente vota no candidato, mas o que vale, na verdade, é o partido, né? E o partido, sabendo disso, coloca aquele monte de fantoche lá com a carinha bonitinha para conquistar voto para o partido e colocar um monte de gente que não tem nada a ver. Então, a gente tem que fazer realmente uma reforma política profunda. A educação, né? É primordial, tem que mudar, porque a Copa do Mundo está aí, mas a educação é o principal, né? É uma pergunta tão difícil, porque eu não sei o que fazer. As pessoas não são leais, não são verdadeiras, então acho que não tem como acabar, não. Tem que trocar todo mundo que está lá em cima com o poder, porque do jeito que as coisas estão indo, tá saindo do controle de todo mundo. Tá certo. Frei Antônio Moser, eu sei que o senhor vai comentar aqui algumas falas, mas eu queria acrescentar na sua fala e também da doutora, do ponto de vista eclesial, ou seja, como a igreja pode colaborar a partir de alguns elementos que o senhor já colheu aí, para que nós tenhamos de fato essa nova sociedade, ela que é uma formadora também de opinião. Mas eu preferia partir das colocações, sim, sobretudo duas chamaram a atenção. A primeira é a reeleição. Eu acho que essa senhora, ela realmente, olha, político não é profissão. Político é missão temporária que o povo confia a algumas pessoas. Começa por aí. Se não é profissão, então não deveria ser pago. Como em tantos países nórdicos, por exemplo, não é pago. É uma missão de serviço. Aí vem o evangelho, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Outra colocação foi a da reforma política. Gente, não é possível, tem que haver, aproveitar essa oportunidade. Agora, quando você me pergunta o que a igreja pode fazer? Primeiro, tem aquele velho ditado, não, é a bandeira de Minas, se não me engano, a liberdade é fruto da eterna vigilância. Assim eu diria, a ética é fruto da eterna vigilância. Você tem que continuamente retomar essa bandeira, e não só a bandeira, não é, na teoria, mas também na prática. E a igreja? A igreja do Brasil, ela tem uma comissão de ética e política há muitas décadas e produz documentos muito bons e tem, digamos assim, uma interferência muito boa, atuação junto aos deputados, senadores, não no sentido de pressão, mas no sentido de acompanhar, no sentido de ajudar a discernir as várias situações. Eu acho que a igreja deveria ser muito mais contundente nesse particular. Nós não damos o poder a ninguém. Nós confiamos provisoriamente uma missão. Isso já iria transformar. Gente, não é possível, não é uma profissão de político. Porque, como ela disse, essa senhora, muito bem, vai passando isso, já pensando na próxima eleição, junta dinheiro para a próxima eleição, obra só na última etapa, não é, para ser reeleito, e outras coisas. Tem que repensar. Agora, concluindo, eu acho que a igreja tem que ter ética, ela mesma, no seu todo, claro. Ela tem que insistir sobre a ética nas suas escolas, nas suas instituições, mas também levar o debate, como nós estamos levando, sempre de novo voltamos à ética. Não é porque a igreja seja melhor ou pior, não. A ética vai além da religião, além das igrejas, ela deve realmente abranger o todo da sociedade. Então a gente poderá um dia sonhar com uma humanidade diferente. E aqui que está, doutora, do ponto de vista civil, do ponto de vista da sociedade, não é? O que pode ser feito justamente para que a gente, não é, alimente a esperança, sem sombra de dúvidas, não é, de modo que tenhamos aí, a partir desse episódio, né, consequências de fato duradouras no sentido de mudanças de atitude, mudança política, administração pública, ou seja, quais as lições
que o mensalão está nos dando e que nós temos que aproveitar este momento para crescer em tudo isso? Bem, os sociólogos dizem que é necessário uma geração para mudar uma cultura, né? Mas a minha esperança é que esse tempo já está sendo cumprido, né? São 24 anos de Constituição Cidadã, apesar dela ter querido abarcar toda uma gama, né, de situações, em virtude mesmo do período que nós saíamos, né? Então, vislumbrou-se a possibilidade da democracia. Opa, vamos colocar isso tudo aqui na nossa Carta Magna. Mas ela vem sofrendo algumas alterações. Eu tenho o destaque, né, para a emenda constitucional 19, que fala do princípio da moralidade e o princípio da eficiência, né? Destaco também a emenda constitucional 35, né, que certamente, que é de 2001, e certamente sem essa alteração nós não estaríamos vendo mensalão, porque antes dessa emenda era necessário o aval do Congresso Nacional para que os políticos fossem levados à corte máxima do nosso país. Ou seja, se tivéssemos que contar, né, com a aprovação dos próprios pares, de pessoas tão poderosas, do time de primeira linha, né, do comando do país, talvez nós não estivéssemos vendo esse episódio, né, de julgamento dessas práticas criminosas, né? Então, essa é a minha esperança e essa é a nossa lição. Alguma coisa está mudando para melhor, as pessoas estão vendo, as pessoas estão mais críticas, apesar de que nós falávamos dessas pequenas corrupções no dia a dia, as pessoas se policiam mais, estão tomando mais consciência da sua própria ética, da sua própria moral e talvez uma ponta disso, né, tenha sido o que deixou de lição o mensalão para a sociedade, é isso, que nós também devemos nos olhar, né, olhar as nossas práticas, né. E a questão da reforma política, né, eu gostaria de pegar esse gancho do Frei Moser, é necessário, sem dúvida é necessário, essa questão de votar numa determinada pessoa e por questão de legenda, etc., você acabar tendo outro representante que não aquele que você queria, é extremamente complicado. Agora, por outro lado, isso eu acho o papel da igreja fundamental, inclusive através dos grupos de fé e política, que é um movimento fortíssimo dentro da igreja, não é? É essa conscientização, né, de conhecer a política, de conhecer, não ter preconceito, não confundir política com politicagem, né? Então, essa consciência na hora de votar e na hora de fiscalizar os seus eleitos, eu acho que também deve ser olhada com carinho e a igreja nos auxilia nisso. Frei Moser, nós estamos aí terminando o programa, um minutinho só, por favor, mas claro, nós estamos sempre aí, não é, na eminência de um grande evento mundial para a juventude que o Brasil vai sediar, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vai se dar no Rio de Janeiro em meados do ano que vem. E os jovens precisam de bons exemplos, obviamente, não é, para que possam seguir nesse mesmo rumo. O Brasil, por outro lado, tem hoje uma responsabilidade global. O mundo espera muito do Brasil em vários pontos. Portanto, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista religioso, vocês já disseram, mas nós podemos aqui numa palavrinha final, por favor, então, olhar com esperança para frente? Sem dúvida nenhuma, desde que, de fato, se eduquem as pessoas para a responsabilidade religiosa, responsabilidade social, e desde que vingir o princípio não da camaradagem, da amizade, do parentesco, mas da meritocracia. Você tem que pôr pessoas qualificadas nos vários postos. Então, aquilo quase que automaticamente vai havendo uma transformação, e não simplesmente com chavos. Eu acho que é uma verdadeira revolução. E vamos pensar um pouco no cupim, sabe? Ele começa assim, não é, devagarzinho, até que derruba uma casa. Eu acho que a casa da corrupção, ela já está assim bastante minada. Então a gente tem esperança que caia a corrupção e que ressuscite uma nova democracia, uma nova realidade. Tá certo. Mas, doutora, muito obrigado, viu? Palavrinha final, por favor. José Piduso, né, no livro O Poder, diz que o poder é extremamente sedutor, né? De fato ele seduz, mas que nós sejamos vigilantes
para não deixar essa sedução impune. Tá certo. Olha, muito obrigado a você que esteve conosco também acompanhando esse programa. E é claro, não é dizendo sim a muito do que comentamos aqui, talvez até tendo uma posição contrária. Isso é ótimo, porque o programa Em Pauta ele quer também provocar a boa reflexão. Para você, um abraço, um ótimo final de semana e nos encontramos na próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.